Meu nome é Anne, às vezes eu falo demais e por isso eu criei um podcast. Episódio de hoje: Família vai além do sangue? Hey people! Gente, todo dia eu faço uma abertura diferente, né? E assim a gente vai seguir. Eu acho que a minha marca é essa, não ter uma abertura, porque eu não sou uma pessoa igual. Já diria Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu nem escuto Raul Seixas. Mas o que importa é que o episódio de hoje é um tema que eu pensei um tempo atrás e eu não dei bola pra ele. Mas aí, quando no episódio da semana passada... Lembra? Semana passada, mentira. Errei. No episódio passado, que não foi da semana passada, foi da semana retrasada. No episódio passado, lembra que eu falei sobre os meus amigos e tal, que eles são essenciais pra eu continuar aqui? Parei pra pensar sobre isso. Em algum momento, eles são minha família. E não só eles. Será que a nossa família, na verdade, são os amigos que a gente faz pelo caminho? Não sei. Vamos elaborar isso nesse episódio. Eu acho que é importante eu salientar duas coisas antes do episódio começar. A primeira é que não é um episódio para chegar necessariamente em uma resposta, mas para exercitar a reflexão. E talvez, sim, chegar em alguma conclusão ao final dele, mas não é a minha intenção. E o segundo aviso, uma coisa muito importante, é que esse episódio não é, nunca foi e nunca será nenhum tipo de ódio a qualquer tipo de família, tá? Especialmente a minha. Não é esse o ponto. Quando eu pergunto se a nossa verdadeira família, será que na verdade não somos amigos, né, que a gente faz pelo caminho, eu não estou falando que a nossa família não é a nossa família. E não tem uma importância de. Mas eu sei que ao longo da nossa vida a gente conhece pessoas diferentes que se tornam muito importantes. Então, na verdade, esse episódio é mais um tipo de reflexão e, sei lá, um pensamento positivo sobre agregar pessoas na nossa vida. Fechado? Posso começar? Pois vamos embora. A pergunta central desse episódio é: família vai além do sangue? Uma resposta rápida, eu acredito que sim. Na verdade, eu tenho certeza que sim. Se eu for pegar minha vida, um breve contexto, todos os episódios têm que ter um breve contexto, gente. Acho que minha marca é essa, um breve contexto. Eu tenho o hábito de chamar amigas da minha mãe e das minhas tias de tia. Tia fulana, tia ciclana e tal. Sempre. Não, depende muito. Tem umas que eu chamo pelo nome, tem umas que eu chamo de tia. Então, isso necessariamente faz que elas sejam mais importantes do que outras amigas? Não, não necessariamente. E mais do que isso, isso não isso não faz. Gente, eu desaprendi a falar. Mas isso também não significa que elas são oficialmente parte da minha família. Porque, além de muitas tias, eu tenho algumas mães espalhadas por aí. E a minha mãe sabe disso. Não são muitas, mas tem algumas. Eu tenho umas 3, 4, sei lá. Que, de vez em quando, elas estão ali para me cuidar como filha. E eu acho isso bonito. E com elas, sim, eu tenho um pouco mais de intimidade do que com qualquer amiga por aí. Ai, bati no fio. Do que com outras pessoas que só estão aí. Porque, enfim, né? De certo modo, a relação é mais estreita, é mais profunda, inclusive. E aí, esse é um episódio de muitas perguntas. Porque a pergunta é, essas mães e tias do mundo, em algum momento elas podem ser oficializadas da família? Quem vai fazer essa oficialização? Porque, por mais profunda e, sei lá, confidente que seja a relação, e eu não falo só da minha família, não, famílias no geral. Eu acho que, na verdade, no fim das contas, vou perder um pouco o fio da meada, mas a gente vai se achar depois, é que a família, a sua família, é quem você quer que seja a sua família. Você vai saber se você considera fulano seu tio ou o irmão do seu pai, por exemplo. E sim, eu acho que a nomenclatura muda, é importante e é válida. Porque você falar, não, ele é irmão do meu pai, é uma coisa. Você falar, ele é meu tio, é outra coisa. Você veja que fulano é meu tio, ele é meu. Não minha propriedade, mas está diretamente relacionado a mim. Agora não, ele é irmão do meu pai. Eu joguei pro meu pai, irmão dele. Isso é importante dizer que meu pai não tem irmãos, homens, tá? Isso é um exemplo fictício. Mas, enfim. Então, é uma coisa a se pensar, né? Porque
Quem determina que família é sua mãe, seu pai, o irmão da sua mãe, o irmão do seu pai, e aquela tia que vem de não sei onde e tal. E que você meio que sente aquela obrigação de falar, eu amo você, e é só uma tia, um tio qualquer. Ao mesmo tempo que, né, eu acho uma relação complicada um pouco, a relação de família. E por isso que eu acho que é tão válido e tão importante a gente agregar pessoas na nossa vida também. Porque uma coisa que eu não tenho a menor dúvida é que amigos são família. Amigos. Eu não tô falando de colegas, pessoas que você estuda com. Eu não tô falando daquela pessoa que você, sei lá, vai pra 2 rolês no mês com ela. Quer dizer, se você quiser considerar seu amigo, você pode. Mas eu acho que amigos mesmo. Amigos próximos, confidentes, que você confia e conta e compartilha e vocês trocam. E uma relação que seja, enfim, mútua e genuína. Pra mim, é família. Até porque a minha mãe, assim como muitas mães por aí, ouve todo dia, ou quase todo dia, eu falar sobre os meus amigos. Porque eles que fazem parte da minha vida, da minha rotina. Então, assim, eu acho que sim, que amigos são família. E que família vai sim além do sangue. E aí eu tenho dúvidas. Uma, sem os nossos amigos, ou enfim, né, as pessoas que nos cercam e que se importam com a gente, o que seria de nós? Ponto 1. Ponto 2. Como é a vida de pessoas que não têm facilidade em se relacionar? De chegar e acabar puxando um papo e de repente esse papo realmente evoluir e virar uma amizade. Penso sobre isso porque eu conheço algumas pessoas que são muito, muito, muito tímidas, mas que sim têm amigos. Por quê? Os amigos foram lá e acolheram ela. Mas quando você tá no meio de pessoas que não necessariamente vão olhar pra a pessoa mais tímida, ou que, enfim, acaba ficando um pouco mais isolada, como é que essa pessoa faz amizade? Pessoas tímidas, como vocês fazem amizade? Isso eu tenho uma dúvida muito, muito sincera e genuína do meu coração, assim. Como é que vocês usam toda a força que vocês têm, toda a coragem pra entrar em contato e perguntar, sei lá, oi, fulano, você pode me emprestar um batom? Como é que funciona isso? Não faço ideia. Um terceiro ponto sobre a família ser os amigos que você faz pelo caminho é que eu acho que pra quem sai de casa, e como eu disse no episódio passado, tendo um bom contexto familiar, assim, tendo, no fim das contas, boas relações, apesar de, ai, não gosto disso, ai, discordo daquilo, mas no geral, uma boa relação. Eu acho que é meio urgente que você faça amigos, que você crie a sua rede a sua conexão com as pessoas, assim, a sua rede de apoio. Claro, muito se fala sobre rede de apoio quando você tem um bebê, uma criança, e você precisa de alguém que olhe essa criança. Mas você sabe que você tem precisa de apoio, né? Vou te contar um segredo. Todos nós meio que precisamos. Enfim, e eu acho que você realmente construir relações é muito necessário e até um pouco urgente, assim. Porque uma coisa que eu penso muito quando eu tô aqui, às vezes antes de dormir, com aquela insônia meio esquisita, que você bola na cama e começa a pensar um monte de besteira, por exemplo, se eu passo mal aqui agora, passo mal mesmo, assim. Pra quem que eu ligo? Porque não tem minha mãe pra me botar dentro de um carro e me levar num hospital. Ou pra coisas menos piores, assim. Mas, eu preciso ir... Sei lá, mano. Eu preciso furar minha orelha, fazer um piercing. E eu preciso ter uma companhia, um acompanhante. Quem é que eu vou chamar? Se você não tem ninguém pra chamar, claro, você precisa aprender a fazer as coisas sozinha, assim como eu estou aprendendo, assim como você que se mudou agora também tá aprendendo, e assim como todos nós aprendemos ao longo da vida. Mas existem situações que você meio que precisa de uma outra pessoa. E essa pessoa vai crescendo, ela vai tomando espaço. E aí, eu tenho uma sorte muito grande, porque eu tenho um faro pra gente, assim. Eu implico muito fácil, porque eu desconfio também muito, mas quando eu acho em quem acreditar, eu geralmente acerto nas pessoas. Geralmente. Já errei gravemente umas 2 vezes, mas só 2 também. Veja bem, quantas pessoas boas eu não conheci pra errar em 2, né? E aí, agora na faculdade, eu vou expor ela. Se ela não, antes de editar isso, eu vou perguntar se eu posso deixar ou se eu boto um pi.
ou se eu corto. Mas lembra aquela minha amiga que eu falei, que trancou nosso curso e mudou e tá super feliz e tal? Ela é uma das minhas amigas, talvez a minha amiga mais próxima daqui, assim, que mais sabe de tudo que vai acontecendo na minha vida. E aí ela e a mãe dela são umas fofas. E já me chamaram 2 vezes para eventos de família, assim, para eu não ficar sozinha. A primeira vez foi na Páscoa, mas eu fui para minha casa, né, na Semana Santa. Eu fui para minha casa, então estava perdoada. E a segunda foi no Dia das Mães, que rolou um desencontro e eu não consegui chegar. Mas vocês entendem? A mensagem que ela me mandou, ela falou alguma coisa assim, eu não quero você sozinha, não é para você ficar sozinha nesse dia. Algo do tipo. Então vocês entendem que quem quer dá um jeito, isso para tudo, inclusive para lhe acolher e lhe não deixar você desamparado quando olha para alguma situação na sua vida, porque assim, é válido deixar uma coisa muito, muito, muito clara também sobre a minha vida. No meu grupo de amigos, eu sou a única que realmente moro sozinha, assim, não tem minha mãe, meu pai, uma tia, não tem, né? Os meus amigos todos moram com os pais ainda, porque todo mundo já morava aqui. Ou é daqui, ou já morava aqui antes da faculdade. Então, quem acaba precisando um pouco mais de amparo sou eu mesmo. Por mais independente que eu seja e que eu vá no centro... Gente, eu me orgulho muito disso. Vá no centro da cidade sozinha para resolver minhas coisas. Mas em algum momento, é bom você ter né? Um lugar pra... Pô, tô mal. Vem aqui que a gente lhe acolhe. E aí elas são muito fofas. Essa minha amiga e a mãe dela e todo mundo... E fazem isso comigo. A gente, né, vai sendo meio colo uma da outra. No caso, ela é mais o meu colo do que eu dela, porque, no geral, ela que tá perto de mim enquanto eu tô #alone. Então, na verdade, esse episódio, aparentemente, é só uma grande carta aberta a todos os amigos que eu tenho. Que... Amiga é família, gente. Amiga é família, amigo da sua mãe, do seu pai... Se você considera, se você gosta, é família, sim. Eu falei que talvez a gente não chegasse a nenhuma conclusão, mas chegamos. Pelo menos eu cheguei à conclusão de que sim. Família vai além do sangue. Mesmo que a sua família, na qual você nasceu dentro de... Mesmo que a sua família seja muito incrível, muito maravilhosa. Aquela família diva, e que não é só aparência, que realmente vocês se dão bem, que você gosta daquele ambiente. Em algum momento... É importante e necessário que você agregue pessoas na sua vida. Porque você pode precisar delas do mesmo jeito que elas podem precisar de você. E eu não falo isso numa relação de interesse. Não é só o precisar de amiga, me empresta um dinheiro. Ou amiga, faz um favor pra mim. Não. É precisar... E eu baixei o tom de voz, vocês perceberam? Que agora é aqui, ó, intimidade. Não, mas falando sério. Não é só precisar nesse sentido de bens. Mas precisar da existência daquela pessoa perto de você. Às vezes, a ideia que ela tem sobre a vida é diferente da sua e agrega. E vocês conseguem ampliar horizontes. Conhecer pessoas novas é muito importante. Por mais difícil que seja, falo isso num local de fala, porque uma das recomendações mais resistentes da minha psicóloga, para mim, né, ela me recomenda, eu resisto, e eu não quero, e eu discordo, e a gente já até levemente discutiu sobre isso, eu tenho muita dificuldade em querer conhecer pessoas novas. Eu tenho muita dificuldade em despertar em mim o interesse de conhecer pessoas novas e de enfrentar as barreiras necessárias para isso. Porque eu tenho muita preguiça de gente, num geral. Eu tenho preguiça e dificuldade de conviver com pessoas. Então, um dos exercícios que a psicóloga passou para mim, que eu mais discordei, mas que eu entendo a importância, é que é importante, sim, conhecer gente nova. Se expor a pessoas que pensam diferente da gente, em vários aspectos, inclusive roupa. Você se veste, acha que você tá linda, a pessoa olha e fala, moça, tá ridícula. É saudável ter esse tipo de discussão, assim. Eu adoro pintar minha unha de vermelho. Amiga, não fica bom em você, não. Mas eu gosto. Não, tudo bem, mas não acho que fica bom. E pronto, acabou aí. Não precisa evoluir disso. Eu acho que isso é que torna as amizades saudáveis. É você saber ouvir as críticas, né? Assim, você saber criticar e ao mesmo tempo saber receber essas críticas. É isso que muitas vezes as famílias não fazem. Depende da situação. Ou critica demais, desmedidamente, e acha que porque a sua família pode falar tudo o que quiser sobre você,
o que eu discordo, ou não fala para não lhe deixar desconfortável. E aí você não aprende a viver num ambiente desconfortável. Então, são dois extremos. Não tem que ter extremo. Nada tem que ter extremo nesse sentido de convivência. Tudo deve ser conversado, entendido e tal. Por mais difícil que seja, e por mais que você sofra com isso, inclusive eu e todos nós, é importante. Então, façam amigos. 2, agreguem pessoas nas vidas de vocês. E 3, façam uma coisa que eu não faço, mas eu deveria fazer, que é, de vez em quando, manda uma mensagem carinhosa, assim, para as pessoas, né? Que você, principalmente as que você agregou, mas as que já estavam antes. Eu nunca faço isso. Eu tenho muita dificuldade em mandar mensagens ou palavras de carinho. Assim, ai, nossa, fulano, que bom que você existe. Mas é bom que as pessoas saibam que você gosta que elas estejam na vida delas, porque... Ai, gente, sei lá. Às vezes parece que você tá ali meio fazendo um favor, né? E aí quando você mostra que o outro é querido por você, é nota 1000. É show de bola. No mais... É isso, foi um episódio de... Eu achei que iam ser muitas perguntas e poucas respostas, mas eu acho que eu respondi a todas, pelo menos na minha cabeça, né? O que eu quero acreditar é isso. Se você discorda, comente. Se você concorda, comente. Siga-nos nas redes sociais todas, que eu provavelmente vou escrever aí na tela, ou está na descrição. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau! Eu acho muito engraçado que eu canto, né? Meu tchau.